1% de renda fixa ao mês, aproximadamente, 11 a 13% de rendimento ao ano na renda fixa, ou 30, 40, 50% de retorno por cada operação que pode acontecer num período de 6 meses a 12 meses, na pior das hipóteses. O que você prefere? Onde você prefere colocar o seu dinheiro? Na renda fixa ou fazer operações escalonáveis que possa realmente multiplicar o teu patrimônio e efetivamente te trazer riqueza? Como diria o Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, renda fixa não é investimento, renda fixa é perda fixa, porque o rendimento que você tem lá, ele é corroído inevitavelmente pela inflação. Colocar o dinheiro na renda fixa por ter medo do risco é uma decisão que a gente tem que respeitar, né? Porque cada um sabe o que faz da própria vida, mas isso não é ganhar dinheiro. Ninguém ganha dinheiro com a aplicação dos seus recursos na renda fixa. Você, para ganhar dinheiro, você tem que ter um retorno consideravelmente maior do que o custo do capital, do que o custo da vida, do que representa a inflação naquele período em que seu dinheiro estava investido. Então, o que eu estou trazendo para você aqui hoje é um comparativo entre o investimento na renda fixa e o investimento na aquisição de imóveis através dos leilões judiciais ou extrajudiciais. Claro que eu não estou pretendendo te convencer a pegar todo o seu capital e acompanhar um leilão e comprar um imóvel no leilão de forma independente, ainda que você tenha uma extrema capacidade de aprendizado e decida estudar o assunto. Não é isso que eu estou sugerindo. Eu estou trazendo para você uma provocação. Eu quero mostrar a você, se você ainda não está nesse segmento de adquirir imóveis através dos leilões, que colocar o seu dinheiro na renda fixa achando que ele está se multiplicando é uma grande ilusão, um grande equívoco e uma grande bobagem que você faz. Então, o que eu vou trazer para você aqui hoje nesse vídeo é o porquê você deve abrir os seus olhos, ainda que por uma pequena parte do seu capital, que está na renda fixa, e dedicá-lo à aquisição de imóveis através dos leilões judiciais ou extrajudiciais, de forma precisa, certa, cuidadosa, porque esse mercado não é uma venda de ilusão. Esse mercado não é uma promessa de garantia de que tudo vai dar certo, tudo é lindo e maravilhoso. Não, mas se você faz com conhecimento técnico, você afasta por completo todos os riscos. Porque diferente de um investimento na Bolsa de Valores, por exemplo, se você não é um profissional do mercado de bolsas, neste mercado aqui de aquisição de imóveis através de leilões judiciais ou extrajudiciais, você tem uma assessoria de um profissional da área especializado no assunto, você afasta por completo qualquer risco, porque os riscos nunca são ocultos. Os riscos são sempre explícitos, porque o que define o risco são os normativos, são as leis que regulamentam esse mercado. Então a lei traz o que pode e o que não pode acontecer. E basta você olhar a documentação do imóvel com o conhecimento técnico necessário para entender se existe ali presente algum risco, alguma falha formal, alguma nulidade. E em analisando o documento você vai saber se existe o risco, se o risco vale a pena ou se não existe o risco e a compra é extremamente interessante, tá? Além disso, você vai poder fazer uma análise mercadológica do que você está comprando. O que é que isso significa? Que você, ao fazer esse investimento, você vai ter uma estimativa clara, em razão do estudo mercadológico, o quanto você vai ganhar ao vender esse imóvel ou ao alugar esse imóvel. Então não é um tiro no escuro como é investir na Bolsa de Valores. Não é um rendimento limitado como é investir na renda fixa. Você, quando investe na renda fixa, você sabe, você tem o conhecimento, mas é extremamente limitado. Você sabe que o seu rendimento vai ser ali hoje, com a taxa Selic como está, algo aproximado a 1% ao mês. Não passa disso. Quando você investe na Bolsa de Valores, pior, você sequer sabe qual vai ser o seu rendimento, você sequer sabe se vai ter rendimento, porque o máximo que você consegue investindo na Bolsa de Valores é olhar o histórico daquela ação. E histórico
não projeta rendimento futuro, né? Bolsa de valores é algo extremamente volátil. Qualquer coisa que aconteça no mundo pode afetar o seu investimento e da noite para o dia você perder uma parcela significativa do seu patrimônio. E isso nunca acontece quando você investe em imóveis. Imóveis não diminui o valor. Salvo um evento assim absolutamente fora da curva, inesperado, inusitado, que pode vir afetar o valor de mercado desse imóvel. Mas o normal, o padrão, é imóvel crescer o valor sempre, porque cada vez mais a disponibilidade de espaço em todas as cidades diminui e a população aumenta. Então, lei da demanda e da oferta, né? Quanto maior a demanda, menor a oferta, e quanto menor a oferta, maior o valor desse produto ofertado, tá? Então, investir em imóvel significa a garantia e a previsibilidade de que o ganho vai acontecer e do tamanho e de qual será o tamanho desse ganho. Então, a minha proposta hoje para você, nesse vídeo, e eu peço a você que fique até o final, que eu vou te convencer que vale a pena você, inicialmente, pelo menos nesse primeiro momento, olhar para os seus investimentos que estão lá na Bolsa de Valores ou na renda fixa e separar ali uma pequena parte, um percentual, 20% ali do valor que você tem, 10% do valor que você tem, e pensar em investir em imóveis. E ainda que você esteja pensando aí, ora, mas você não sabe quanto eu tenho, como você acha que 10 ou 20% é suficiente? Porque eu tenho a tranquilidade de lhe dizer que nesse segmento de imóveis em leilões, judiciais ou extrajudiciais, qualquer pessoa que tenha ali 10, 15, 20 mil reais pode começar. Então, os leilões da Caixa, por exemplo, que permitem inclusive financiamento bancário para os imóveis vendidos através das leilões da Caixa, ela possibilita que você dê uma entrada de 5%. Então, vamos imaginar que estejamos falando de um apartamento que o valor de mercado dele é 200 mil reais e que a Caixa está vendendo por 100 mil. Isso é absolutamente normal. Ou o valor de mercado é 150 mil e a Caixa está vendendo por 75, 80 mil reais. É absolutamente normal. Tem aí todo dia uma infinidade de apartamentos nesse perfil. Um apartamento de 80 mil reais, 5% disso é 4 mil reais. Então você dá 4 mil reais de entrada, financia o saldo em 30 anos e coloca o apartamento para vender no outro dia por 150 mil reais. Você já ganhou uma bela quantia, né? Então é um mercado absolutamente aberto, possível e viável para qualquer pessoa que tenha algum dinheiro guardado, tá? Então eu não estou falando aqui só para milionários, não é isso. Eu estou falando aqui para qualquer pessoa que tenha algum recurso investido, mas investido no lugar errado. E errado não porque eu sou o dono da verdade. É errado porque quando a gente fala em investimento, a intenção é ampliar esse patrimônio. Se eu coloco o dinheiro na renda fixa, minha intenção é fazer com que esse dinheiro cresça. E se eu posso fazer com que ele cresça num local onde ele vai crescer muito mais rápido e de forma muito mais exponencial, por que eu vou manter ele naquele local, naquele tipo de investimento medíocre, com um rendimento extremamente limitado e que a única coisa que eu estou fazendo é possibilitar que o banco, usando o meu dinheiro, empreste o dinheiro a juros mais altos e me pague ali uma fração ridícula do rendimento que o banco vai ter com o meu próprio dinheiro. Então, é isso que me incomoda quando eu me deparo com algumas pessoas que têm dinheiro na poupança, que têm dinheiro em renda fixa, em CDB, coisas desse tipo, né? Porque a perda patrimonial é gigantesca e é inequívoca. E se você ainda não se convenceu de que o que eu estou te falando é algo coerente, é algo que você deveria prestar atenção, deixa eu te fazer uma provocação aqui. Sempre que a gente fala em investimento, a gente necessariamente fala em prazo. É porque o retorno do investimento depende do prazo desse investimento. Então, se eu investir, por exemplo, 100 mil reais por 6 meses, o meu ganho é um. Se eu investir por 6 anos, o meu ganho é outro, evidentemente. Então, vamos imaginar um prazo de 5 anos, um prazo curto, 5 anos. Você coloca 100 mil reais numa conta, num CDB, numa renda fixa, tá? Que vai te dar 1% ao mês.
Num ano você vai ter ali uns 12% ao mês, 12, 13% ao mês, a depender do tipo de aplicação que você tenha. Em 5 anos, você vai ter ali isso acumulado. Agora imagina o ganho que você teria se esse mesmo valor de R$100.000, como eu te falei, os leilões extrajudiciais da Caixa Econômica Federal possibilita que com R$100.000 você compre vários imóveis, porque ela possibilita inclusive que você compre imóvel financiado. Então é plenamente possível você estar nesse mercado com apenas R$100.000, tá? Comprando e vendendo imóvel. E imagina que cada operação te traga um retorno de 30% de ganho, né? Então você compra um imóvel hoje por R$100.000, o valor de mercado dele é 200, tá? Você compra um imóvel hoje, você vai ter ali os custos da aquisição, registro, burocracia, etc. Vamos imaginar que no final das contas você tenha um investimento real de R$130.000. O apartamento é 200. Você vai vender, digamos que você dê um desconto para vender mais rápido e venda por R$190.000. Então, isso acontece num período de 6 meses, 8 meses, na pior das hipóteses, 1 ano. É muito rápido a venda desse imóvel. Tá? De 6 meses a 1 ano, com a mais absoluta certeza, você vende um imóvel. Principalmente se for um imóvel nesse padrão, entre R$100 e R$200.000, porque não faltam linhas de crédito disponíveis para ele. Então, o mercado é aquecido. É absolutamente possível vender um imóvel em 4 meses, por exemplo. Tá? Então, em 4 meses, você investindo ali R$130.000, você tem um ganho de R$70.000. Você passou de 100 para R$200.000 de capital. Tá? Lembrando, você pode ter comprado esse imóvel financiado, então você não necessariamente despendeu do bolso, então você não necessariamente tirou do bolso R$130.000. O investimento foi de R$130.000, mas você usou linha de crédito para isso. Mas na hora que vendeu, você realizou um lucro de R$70.000 sem ter gasto 130, nessa hipótese que eu estou desenhando aqui para você, tá? Então, você voltou para o mercado capitalizado. Então imagina que aquele investimento que você tinha feito de comprar financiado, pagar algumas parcelas, condomínio, etc., imagina que no total você tinha gasto ali R$40, R$50.000, com todos os custos, para comprar um imóvel por R$130.000, que o valor de mercado dele era 200. Então você tirou do bolso 50, porque você usou uma linha de crédito, você pagou ITBI, você pagou registro de imóveis, você pagou condomínio, etc., depois que tomou posse, e ali no total, digamos, fez alguma reforma, embelezou o imóvel, no total gastou ali em torno de 50 mil, tirando do bolso, vendeu, quitou o financiamento na caixa, realizou o lucro de R$70.000 e aquele desembolso que era 50 virou 120, porque você recuperou os 50 que você gastou, colocou 70 mil de lucro no bolso, e volta para o mercado com R$120.000, tendo iniciado nele com 50. E com esses R$120.000, você pode fazer novamente mais 2 operações iguais, semelhantes, e isso em sequência. A cada 4, 6 meses, você volta para o mercado mais capitalizado e ampliando o número de imóveis que você faz a cada operação. Então, em 5 anos, o valor que você terá acumulado será infinitamente maior do que aquela renda fixa que o dinheiro está lá parado, rendendo a ridícula fração de 1% ao mês ao longo desses 5 anos. Então não dá para comparar o ganho que este mercado te possibilita quando analisado com outro tipo de investimento financeiro junto a banco ou junto à Bolsa de Valores, por exemplo. Ou seja, quando você compra um imóvel e vende esse imóvel não te dá um rendimento daquele capital que você investiu. Na verdade, essa operação te gera um capital novo, um capital que você não tinha, que não existia no seu patrimônio. Não é a remuneração do capital como é no 1% da renda fixa. Você tem efetivamente um ganho de capital que não pertencia ao seu patrimônio. Então é uma geração de capital novo que possibilita que você pule de patamar, que você sempre cresça, que você dê um salto patrimonial
ao longo de um determinado prazo, que no nosso exemplo aqui, 5 anos. Mas claro, para que você entre nesse mercado, para que você se insira nesse tipo de investimento, não é simples como é simplesmente acessar o sistema online do seu banco e colocar o dinheiro num CDB, por exemplo. Não. Investir em imóveis em leilões requer análises, prospecções, estudos da situação jurídica do processo, análise do edital, análise das regras relativas às dívidas próprio-terreno, ou seja, aquelas dívidas que são vinculadas ao imóvel que você vai comprar, como é que o edital trata essas dívidas, será uma dívida que se transferirá para o comprador ou o vendedor pagará essa dívida? O leilão judicial declara que essas dívidas estarão extintas ou se transferirão ao comprador? Qual a regra em relação ao IPTU, né? Será que a regra do edital que transfere esse IPTU para o comprador é válida? Eu já fiz alguns vídeos aqui sobre esses assuntos, né? Mas essa não é o cerne hoje disso aqui. O que eu estou querendo lhe dizer é que você vai precisar ou ter uma pessoa para te dar essa assessoria, esse acompanhamento, uma pessoa especializada no assunto para te dar esse acompanhamento, ou você estudar ele, se especializar, aprofundar seu conhecimento e seguir o caminho por conta própria. O que eu não recomendo se você não tem formação jurídica e se você não tem isso como uma dedicação profissional na sua vida. Porque isso requer atenção, estudo e dedicação. Tá? E em razão da complexidade jurídica do assunto, eu efetivamente sugiro que você não dê ouvidos a gurus de internet que te vendem cursos te prometendo te deixar qualificado para fazer tudo por conta própria. E eu não estou aqui querendo dizer que você não tem capacidade de aprender, não é isso. O que eu afirmo, e já afirmei em vários vídeos, é que a base de conhecimento necessária para afastar por completo qualquer risco dessas operações, riscos sob ponto de vista jurídicos, você não adquire num curso de internet. É preciso experiência profissional como advogado, é preciso conhecimento técnico de base, feito numa faculdade, numa boa faculdade de Direito, é preciso uma formação acadêmica séria, robusta, tá? Então não é um curso de internet que vai te dar esse conhecimento. O curso de internet vai te ensinar como é o procedimento. O curso de internet vai te ensinar o que você tem que olhar. O curso de internet vai te ensinar o rito procedimental do ato. Mas ele não vai te dar a experiência técnica de você olhar um documento, olhar uma matrícula de um imóvel, olhar um processo feito num cartório de registro de imóvel de consolidação da propriedade em favor do banco, olhar um processo judicial inteiro e verificar ali se as formalidades relativas à notificação do devedor, intimação do cônjuge e por aí vai, descrição do imóvel, ver a cadeia dominial que consta na matrícula do imóvel em relação ao domínio e à propriedade desse imóvel. Enfim, são muitas variantes que é preciso que sejam analisadas antes de você tomar a decisão de comprar ou não comprar um imóvel. E eu já disse em outros vídeos, volto a dizer, o que menos importa quando você analisa um imóvel é se o imóvel é bonito ou feio, é se o imóvel é grande ou pequeno, é se o imóvel está numa rua interessante ou não, é se o imóvel está com desconto grande ou não. Esse é o que menos importa. Tá? A primeira coisa que você tem que fazer é, o perfil do imóvel é esse, beleza, então vamos aprofundar a análise. Identificado o perfil do imóvel, eu vou olhar a vida jurídica desse processo que está levando esse imóvel ao leilão. Então, só depois de eu constatar que toda a parte jurídica está absolutamente perfeita, é que eu vou olhar todas essas variantes. Essas variantes vão me dar a motivação de querer comprar um imóvel. Mas o que vai me fazer decidir comprar um imóvel é a análise jurídica e mercadológica desse imóvel. Para que eu quero esse imóvel? Eu quero esse imóvel para vender? A minha análise é uma. Eu quero esse imóvel para alugar? A minha análise é outra. Eu quero esse imóvel para ocupar, para morar? Já é outra análise mercadológica que eu tenho que fazer. Então são etapas que têm que ser vencidas com cuidado e de forma absolutamente acurada, cuidadosa, para que você seja aconselhado
por esse profissional a comprar ou não comprar esse bem, tá? Então, muito cuidado com o guru de internet, muito cuidado com o curso de internet. Quer fazer um curso para adquirir conhecimento e ter conhecimento para conversar com o profissional que você vai contratar? Absolutamente válido. Quer fazer o curso para achar que aprendeu e comprar sozinho? Já tenho minhas ressalvas. Não que eu queira achar que a minha capacidade é melhor que a sua, não é isso. Mas, se eu tenho um problema no coração e preciso ir para um cardiologista, não adianta eu fazer um curso de internet sobre coração. Esse curso de internet vai me dar simplesmente o vocabulário para eu poder conversar com o cardiologista. Mas eu não vou ter o conhecimento técnico para discutir o assunto com o cardiologista. É isso que eu estou querendo dizer. Então, é o conhecimento técnico que te dá a decisão de comprar ou não comprar um imóvel. Mas o curso vai te dar o vocabulário para você conversar com o profissional que vai te apresentar os motivos pelos quais você deve comprar ou não comprar um imóvel. É essa linha divisória que eu coloco aqui para vocês. Se você não tem formação jurídica, não invista em imóvel porque fez um curso de internet. Porque existem 3 tipos de investidores neste mercado. Tem aquele cara que não sabe nada e vai pelo desconto e torce para tudo dar certo. Tem o cara que faz o curso, lê os documentos, mas na verdade não consegue identificar nada ali, porque não tem conhecimento necessário para isso e a culpa não é dele. E tem o terceiro cara que é realmente um técnico e que sabe que aquela compra é interessante ou não. E é justamente isso que faz a diferença. Enxergar o que não deve comprar, antes de enxergar o que deve ser comprado. Então você poder saber que algo que parece maravilhoso é, na verdade, uma furada, isso é o grande pulo, isso é a grande diferença que faz o cara ganhar dinheiro e o cara entrar numa roubada, tá? Então, é isso. Fica atento. Então, se você ainda não me conhece, eu sou Rodrigo Azevedo, sou advogado há mais de 30 anos, sou sócio-gestor da Soares de Azevedo Advocacia, cujo trabalho é assessorar investidores na aquisição de bens imóveis disponibilizados em leilões judiciais e extrajudiciais. O meu trabalho é mostrar a você, investidor, por que você deve seguir em frente naquela arrematação ou por que você deve ignorá-la, já que, por conta dos motivos A, B ou C identificados ali na documentação analisada, aquilo não vai ser um bom negócio para você. Isso é o que nós fazemos todos os dias, tá? Então, faço para mim, pessoa física, eu, Rodrigo, invisto em leilões e faço essa análise para mim e faço para investidores que têm interesse em aproveitar essas mesmas oportunidades que são inúmeras e estão aí disponíveis no Brasil inteiro todos os dias, tá? Você quer saber mais, se você quer saber como é que a gente trabalha, se você quer se proteger e quer aproveitar essas oportunidades, vem conversar com a gente. A primeira conversa você não tem custo nenhum, não tem compromisso nenhum, não tem obrigação nenhuma em me contratar. Simplesmente vai ser um prazer eu conversar com você e entender qual é o perfil de imóvel que te interessa, quanto você está disponível a realmente aproveitar essas oportunidades e, se for o caso, a gente segue adiante nessa conversa e detalha como que se dá o nosso trabalho, como que se dá a nossa remuneração, como que é a metodologia de análise, de prospecção e análise dos imóveis que nós apresentaremos a você ou que você, por pesquisa própria, pode apresentar a nós e aí a gente inicia a análise dessas escolhas que você nos trouxe, tá? Então, quer vir conversar conosco? Você pode clicar no link que consta aqui na descrição desse vídeo, mandar uma mensagem via WhatsApp, enviar um e-mail para contato@soaresdeazevedoadvocacia.com ou entrar no nosso site, soaresdeazevedoadvocacia.br, e na homepage você vai encontrar lá um botão Agende a sua consulta. Clicando nesse botão vai abrir um calendário eletrônico, você pode marcar uma reunião conosco e a gente bater esse primeiro papo de forma presencial ou remota, tá? Vai ser um prazer te conhecer. Deixa um grande abraço, a gente se encontra na próxima.